Beckett, Pra Ser Nossa, uma narrativa beckettiana sobre um homem que tenta ler o jornal todo dia e é interrompido por personagens nonsense que, com suas absurdices, deixam ele para sempre alienado, sem ler o jornal, mantido para sempre na ignorância. É Beckett. Pra Ser Nossa, Beckett. Livro de hoje, O Casamento, do Nelson Rodrigues. Essa edição aqui é uma edição relativamente nova, publicada pela Nova Fronteira, recebi pela caixinha da Tag Experiências Literárias, já gravei resenha lá para eles, inclusive, vocês podem ver lá no canal. E eu já tinha esse livro aqui. Esse livro aqui eu comprei, acho que eu tinha uns 19 anos, sei lá. Muito bom esse livro. Eu achei que eu já tinha feito resenha dele no meu site, não fiz, cara. Mas vamos fazer agora, né? Porque antes tarde do que mais tarde. O Casamento é um romance do Nelson Rodrigues, é o único romance que ele assinou. Ele foi censurado na época da ditadura, ele foi lançado em 1900 e Guaraná de rolha lá, né? E é a história de um casamento. Nossa, que massa, né, cara? Imagina se fosse sobre serpentes no avião, esse livro? Não, é sobre o casamento, né? O casamento ele começa com uma sociedade, uma família de classe média alta no Rio de Janeiro, né? Copacabana e tal. E o Dr. Camarinha, que é o ginecologista da família, conta para o Dr. Sabino, que é o pai da noiva, que flagrou o genro dele dando um beijo na boca do secretário dele, né? E a partir daí começa uma série de confusões muito loucas que, como você já sabe, se você conhece bem Nelson Rodrigues, termina em tragédia, né? Que é só isso que ele sabe fazer. Algumas coisas que eu falei lá no vídeo até que eu vou repetir aqui agora, né? A coisa da sociedade reprimida, né? As taras reprimidas, as obsessões reprimidas, cheio de coisa errada nesse livro, né? Cheio de coisa errada. Eu vou contar só uma parada do livro aqui, só pra você, tipo, é um spoilerzinho, mas tipo, não é spoiler, assim, mas tá no meio do livro isso, assim, é só uma cena pra você sacar o peso da obra, assim, né? O secretário do cara é gay, né? E o pai do secretário pegou ele fazendo troca-troca com o menininho quando eles eram crianças. O pai foi lá, deu 30 dias de surra de cinta no moleque. 30 dias seguidos, um mês inteiro o moleque apanhando todo dia. O moleque ficou com aquilo, assim, né? Aí o pai, depois de velho, muitos anos depois, tem um derrame, fica paralítico, né, na cadeira. O secretário chama os amigos assim pra torturar o velho na frente da galera e transar com o negão, porteiro do prédio, assim, na frente do pai. Fala assim, olha aí, pai, olha eu aqui dando a bunda pro negão e tal. Então, tipo, década de 60 isso, né, cara? Década de 60. O que tinha na década de 60 aqui no Brasil? Ipanema é tão legal, o meu pai é general. Ô Romário, vem aqui comer minha bunda na frente do meu pai. Puta, cara. Outra vibe, né? Outra vibe. Nelson Rodrigues era um cara que escancarava aí os tabus da sociedade, as taras e tal. E sendo mesmo um cara reacionário, sendo um cara de ideias antiquadas, né? Um cara que fazia isso aqui, assim, com um tom de crítica necessário. Mas criticando assim, exatamente as coisas que ele defendia. Assim. Eu acho que a principal mensagem do Nelson Rodrigues é que era uma sociedade em mutação que estava abandonando os valores antigos e estava no meio termo perdido entre a moral e os bons costumes e uma certa liberação cultural e sexual que estava acontecendo na época. Que, se você for parar para pensar, é mais ou menos o tema daquela trilogia Os Sonâmbulos, do Hermann Broch, que eu já falei lá no site, né? Tem o Pazenov, o Romantismo, o Escher, a Anarquia, e o Huguenot, a Objetividade. Foram lançados na Alemanha, na Áustria, na Alemanha, no começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX, falam disso também, isso é uma perda de referencial. Que, enfim, mostra que é meio que sintomático, né? Porque naquela época as pessoas já achavam que estava havendo uma perda de referencial e o Nelson Rodrigues achava isso em relação à época do Hermann Broch. Então, vai saber, né? As pessoas sempre acham isso, assim, sempre acham que o mundo está ficando de pernas pro ar justamente na época deles, assim, mas na verdade o mundo está sempre mudando, né? Então, acho que essa é a mensagem.
Cenas muito cotidianas, né, do Rio, assim, coisa de noiva, aí tem várias sacanagens no meio do livro, tem sexo lésbico, tem sexo gay interracial, tem estupro, tem assassinato, tem tipo suicídio, tem uma porrada de coisa aqui. Uma narrativa muito folhetinesca, né? Nelson Rodrigues, ele era um cara que escrevia muito jornal, então ele estava escrevendo todo dia, então ele sabia fazer uma literatura que ao mesmo tempo que meio raso, ela tem ali suas verdades intrínsecas e tem uma coisa gostosa de ler, assim, um troço que deixa você ligado na história, assim, né? Esse aqui é um livro que tem, sei lá, umas 260 páginas, se eu me lembro bem, e você lê ele assim, ó, numa sentada, somente porque ele é muito composto de diálogos, né? A maioria é diálogos, e o que não é diálogo é literatura simples, assim, literatura sem frescura, sem mistério, sem digressão, sem muita coisa, né? Aí vai ler a exploração da vida interna dos personagens, que vira sempre pro Dr. Sabino, que é o protagonista da história. É um fluxo de consciência muito louco, né? Que o cara tá lá transando lá com a secretária e vira assim, não, porque a CBF tinha que contratar o tal do Amarildo, porque esse Amarildo arma bem o jogo. Daí o cara volta, o cara tá lá transando com a secretária, assim, né? Assim, porque o Bulemax não bota bananeira na paisagem. Opa, peraí, o que tá acontecendo? Assim, e o cara volta, né? E sempre tem isso. Coisas muito recorrentes da literatura, né? O Nelson Rodrigues é um cara que repetia muito os temas dele, né? Então muitas das coisas que ele fala no livro ele já falava na Vida Como Ela É, por exemplo, nas crônicas trágicas dele, né? As marcas de cigarro que ele usa, né? Ele fala que ele só gostava de tomar água da Lindóia, só gostava de fumar um caporal amarelinho, que era cigarro vagabundaço que tinha no Rio antigamente. Na época que acho que não tinha essa parada de Philip Morris, Souza Cruz, as pessoas meio que tinham as tabacarias de bairro, assim, né? Que faziam as empresas mais nacionais, assim e tal. Ele fazia muito isso, assim, né? Eu colocava muito das ideias dele ali. Não gostava do Drummond, gostava do Bilac, né? Falava do Caporal Amarelinho, falava muito do Fluminense, né? Ele era tricolor, né? Aliás, o Nelson Rodrigues e o irmão dele, né? Que é o Mário Filho, que dá nome hoje ao estádio do Maracanã, né? O estádio Mário Filho, que é irmão do Nelson Rodrigues, como eu já falei, eles inventaram, né, essa ideia do Fla-Flu, né? Eles inventaram esse termo Fla-Flu, eles falavam que era o clássico das multidões, porque o Mário Filho era flamenguista e o Nelson Rodrigues era fluminense. Então eles ficavam lá, tipo, fazendo as coreografias esportivas deles, sempre falando disso e tal. E o Mário Filho foi um cara que foi assassinado, né, na redação do jornal lá. Uma viúva louca lá chegou lá pra matar alguém, não tinha lá quem que ela queria matar e acabou matando lá o primeiro que apareceu. Foi o irmão do Nelson Rodrigues. É uma história trágica pra caramba que o Rui Castro conta naquele livro O Anjo Pornográfico, lançado pela Companhia das Letras. Uma biografia muito maneira, recomendo que vocês leiam ela. Super completinha. Assim. O Rui Castro é um puta de um biógrafo, né? Quem não gosta? Linhas gerais, assim, que eu posso falar sem dar muito spoiler, é isso, assim, né? Já dei o spoiler lá do Romário. Romário, o cara, né? E ele fala, né? Ele fala essas coisas assim, tipo, com a maior cara de pau, assim, o cara chama o negão, assim, o cara fala assim, entrou um criolão na sala, um crioulo ornamental. O cara é meio racista, né, o Nelson Rodrigues, né? Ficava chamando os outros de crioulo, assim, daí o crioulo falou, o negão falou, tipo, falava umas paradas assim, porra. Hoje em dia você não pode publicar essas coisas aí, né, cara? Então, não tem cabimento isso daí hoje em dia, né? Mas na época. E na época já era chocante pra caramba, assim, não pela parte do crioulo. A parte do crioulo todo mundo aceitava. Agora, falar de sexo gay, incesto e essas coisas assim, tipo, a galera, tipo, não. Enfim, muito bom o casamento, tá aqui, né? Essa aqui é a edição que eu tinha de novo, essa aqui é a edição nova, né? Acho que só essa aqui que vocês vão achar hoje em dia pra comprar. Muito bom, quem não conhece, recomendo que lê Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues é importante para conhecer a literatura brasileira. Tá? É um dos caras que mais produziu, né? Entre crônica, peça de teatro, contos, romances, né? Ele assinou muitos romances como Susana Flegg, né? Que era o pseudônimo dele. Aquele. Como é que é o nome daquele livro? Né? Meu pecado é amar, meu destino é amar. Tem um livro desse. Os romances dele, né? Os contos, peças de teatro, porra, Beijo no Asfalto, Vestido de Noiva, Valsa número 6, porrada de coisa aí pra vocês lerem, sabe? Nelson Rodrigues aí, se quiser ler Nelson Rodrigues, você pode fazer um nichinho da sua prateleira só de Nelson Rodrigues muito tranquilamente. Né? Isso aí, se inscreva no canal, dá um joinha, fica feliz aí, né? A gente tá passando por um momento difícil aí
na vida brasileira, né, cara? Tá difícil, mas tenta ficar feliz aí se a gente conseguir. Beleza? Um abraço, tchau.